Gente, estava falando com a doutora Ana Colette. Nós estamos falando hoje, caiu realmente a live, mas vamos voltar do zero, com a doutora Ana Colette Calfun, sobre o Setembro Amarelo, como cuidar da saúde mental, né? A saúde mental, que o equilíbrio mental melhora a nossa saúde num todo, melhora a nossa vida, a gente aprende a lidar melhor com os conflitos quando a gente tem uma saúde mental em equilíbrio. Meditação, yoga, você tem vários tratamentos que ajuda muito a melhorar, a equilibrar a nossa saúde mental. E nós estamos no Setembro Amarelo, e que é para chamar a atenção para cuidar da saúde mental. Vamos ver se a doutora já está aqui. Está aqui. Vamos ver se a gente consegue até o fim. A internet às vezes acontece da gente. Oi, doutora! Voltamos. Voltamos. Doutora, por que é tão importante falar sobre o Setembro Amarelo? Justamente, André, porque é uma forma de prevenção. Antigamente, a gente não falava em suicídio, né? Não se podia falar isso na televisão, nos meios de comunicação, porque se tinha uma ideia que a partir do momento em que a gente falasse sobre, poderia incitar outras pessoas a fazer. Mas hoje em dia a gente já percebeu que essa ideia ela não tem essa motivação, né? E que pelo contrário, que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente entende os motivos que estão deixando as pessoas angustiadas, quanto mais a gente abre esse canal de comunicação, mais é possível fazer essa compreensão e transformar, né? É isso que está já com uma ideação de suicídio. A partir do momento em que a pessoa consegue dividir com o outro essas angústias, é possível assim que ela até mude de ideia, faça um tratamento e tenha condições de se inserir novamente na sociedade, né? Então é fundamental que a gente fale sobre isso, que em casa a gente comece a olhar para as pessoas, a ter essa liberdade de comunicar os sentimentos, de entender, ter um olhar diferenciado para se as pessoas estão com algum tipo de transtorno mental. Então, o Setembro Amarelo ele tem ajudado muito nesse processo de conscientização. Doutor, aquela pessoa que tem na família, tem uma pessoa que sempre de vez em quando se fecha, se tranca no quarto, isola, sai, faz as refeições, volta para o seu quarto, ou cria o seu próprio mundo, né? Esse tipo de pessoas, as pessoas têm que ficar mais atentas a esse tipo de pessoas. Sim, sim, porque se a gente for partir assim de uma premissa que o ser humano é um ser social, ele é gregário, ele precisa dessa relação com o outro. Então, se é claro que a gente tem diferentes personalidades, tem pessoas que são mais introvertidas, que gostam mesmo de estar mais com elas, de se relacionar, né, profundamente aí com as suas questões. Mas isso não pode ser um extremo. Uma coisa é eu ter uma personalidade mais introvertida, gostar de ler, de estar pesquisando coisas no computador, mas desde que isso não tire a minha funcionalidade, ou seja, desde que isso não me atrapalhe a ter relações. Agora, uma pessoa que, assim, ela está com o relacionamento só aquele muito fundamental, aquele muito necessário, né, para a vida dela, que ela não tem outras fontes de apoio e até mesmo de conversa para ela sair desse mundo aí dela muito isolado, provavelmente ela deve estar apresentando sim algumas questões com relação à interação social. Então é preciso que a família esteja atenta, né? Percebendo também se isso vai aumentando a intensidade. Por exemplo, antes essa pessoa fazia todas as refeições com a família. Agora essa pessoa faz apenas uma refeição e assim mesmo ela quase não conversa, ela não se abre, né? Ela está sempre aí num modo que a gente costuma chamar de defensivo.
Ou seja, ela está sempre dizendo, tá tudo bem, não está acontecendo nada comigo, eu só gosto de ficar no meu quarto. A gente tem que ir percebendo essas nuances, né? Se está aumentando essa intensidade, se essa pessoa tem cada vez ficado mais restrita, provavelmente a gente precisa conversar com ela e se achar que não está tendo esse contato, fazer a indicação para um profissional de saúde. Em alguns casos, André, a pessoa às vezes já está num processo depressivo, por exemplo, tão arraigado, que ela mesma não consegue ir até o profissional de saúde. Então, É nesses verdade. casos, a família vai ter que montar uma rede de apoio ou os amigos para que possibilite essa pessoa chegar nesse profissional de saúde. E até mesmo durante um tempo, às vezes os familiares vão ter que se disponibilizar a ir com essa pessoa até que ela consiga se estruturar um pouco melhor e fazer isso por ela mesma. Muitas pessoas não Doutor, acreditam, né, na possibilidade já é, de transformar aquele sofrimento. é verdade. E outra coisa, tem que saber usar a inteligência para chegar nessa pessoa, para não mostrar que isso é uma cobrança, né? Tem que ir mais para o lado da motivação, né? Motivar aquela pessoa para ir em busca disso, né? Porque se você começar a cobrar muito, tem casos que deixa essa pessoa pior ainda, não deixa? Sim, com certeza. É aquilo que a gente sempre diz, né? Que é para ir até essa pessoa sem o julgamento. Porque às vezes a gente chega para uma pessoa que está com depressão ou que está com algum outro transtorno, né? E a gente diz para ela assim: olha, sabe o que você deve fazer? Você deve ir para ginástica, você deve se levantar, você deve procurar outro trabalho. Ou seja, a gente já chega para ela com uma receita pronta. E, o que é, É, né? E aí a gente limitou a comunicação. Então, o que a gente precisa fazer? Justamente chegar lá para ouvir o que está acontecendo, por que aquela pessoa está assim, dar a possibilidade para aquela pessoa dela se expressar, né? Então a gente não julga, não vai com uma receita já pronta, a gente chega e se manifesta dizendo apenas assim: olha, eu tenho percebido que você tem ficado cada vez mais distante, eu estou aqui. Se você precisar conversar, se você quiser dizer alguma coisa, confie em mim, né? Eu estou aqui para te ouvir. E promover essa escuta acolhedora, uma escuta que possibilite essa pessoa refletir, né? Então, nesses casos, às vezes, quanto menos a gente falar e quanto mais a gente possibilitar que aquela pessoa nos conte o que está acontecendo, vai render mais frutos, André. doutor, é mito ou é verdade que as pessoas falam? Quem fala muito não suicida, tá? Não se mata. Isso é mito ou é verdade? É um mito que, infelizmente, acaba ocasionando o pior, né? Porque, assim, as pessoas costumavam dizer que, essa pessoa ela só quer chamar a atenção. Isso, É, né, isso a gente precisa mudar urgentemente. Primeiro porque, se uma pessoa precisa chamar a atenção, então vamos dar atenção para ela. O que está acontecendo que aquela pessoa não está se sentindo olhada, cuidada, né? E muitas das vezes, quando as pessoas chegam a falar, André, que elas estão com essa vontade de realizar aí um suicídio, é porque elas já estão no planejamento há muito tempo e já estão em sofrimento há bastante tempo. Então, assim, às vezes ela não consegue, a gente acompanha diversos casos em que, infelizmente, às vezes ela não consegue fazer o ato em um primeiro momento, mas na terceira ou na quarta vez ela acaba concretizando. Então, sempre que alguém começar a se disponibilizar com essas ideações suicidas, a gente precisa levar a sério, precisa ouvir, porque é um grito de socorro, né? Aquela pessoa ela está pedindo socorro. Olha, eu não sei mais como fazer, eu estou num sofrimento tão grande, esse sofrimento ele está ocasionando para mim tanta tristeza, tanto fechamento de possibilidades, que a única solução que eu estou encontrando é a morte. Então a gente é muito precisa cruel, né? apoiar. Nossa, é muito duro, né, doutora? Um ser humano chegar a um ponto desse, né? É porque no acumulativo isso já vem tanto tempo, né? Porque ninguém fala, vou matar de uma hora para outra, é o acumulativo ali dentro, né?
Às vezes a pessoa precisa de uma terapia, precisa de um suporte psiquiátrico também, né? E tudo que possa somar é muito importante para aliviar esse sofrimento dessa pessoa, né, doutora? Sim, exatamente, porque às vezes ela já chegou em um nível de desesperança tão grande que ela realmente é como se tivesse uma tela escura, aonde ela não É, visse nenhuma luz. Então ela não é, consegue, pelos recursos que ela tem disponíveis, recursos internos, né? Seja a motivação, seja a resiliência, seja pensar as coisas de um outro aspecto. Então ela está com os recursos tão limitados que ela não consegue achar uma outra solução. Então, para ela, é como se ela olhasse aquilo e falasse: acabou, chegamos ao fim, isso não vai mudar, então, logo, a única solução que eu tenho. E até às vezes ela pensa nos outros, sabe? Ela diz: até para eu não atrapalhar a minha família, às vezes ela se sente um peso para aquela família. Então, existem casos, por exemplo, de pessoas que estão desempregadas há muito tempo e que elas queriam, né, estar ali podendo ajudar a família. Então, elas falam: bom, como eu nunca mais vou conseguir um emprego, por exemplo, então a única solução é eu acabar com a minha vida, porque assim também eu vou estar ajudando as outras pessoas. Só que essa é uma ideia totalmente errônea, porque quando acontece um suicídio, não é só aquela pessoa, né, que se desfalece ali. Toda a estrutura que envolve aquela pessoa, a familiar. família daquela pessoa É, desmorona é, junto, né? é, Um buraco, vamos assim dizer, que se abre ali naquela existência, que não afeta só aquele ser, né? Que afeta muitas pessoas que estão ao redor. Então, por mais que a pessoa pense que essa é uma solução, nunca é, porque ela vai estar ocasionando aí muito mais dor nas outras pessoas, né? Mas é. infelizmente é essa questão que às vezes a nossa mente ela não consegue desenvolver recursos. Por isso que a gente precisa procurar um profissional, por isso que a gente precisa do apoio familiar, justamente para fazer esse alargamento, né? Mostrar que existem É. outras possibilidades. É o contrário, né, doutora? Para a família isso é uma dor que não cura, vai curar nunca, né? Vai ficar marcado para sempre, para os pais, né? Então não é uma solução nunca, né? Você tirar a sua própria vida, acho que nem para a pessoa é uma solução, porque sempre tem uma alternativa, mas com o tempo a pessoa vai se encontrar, né? Ela vai tratar, vai passar, tudo passa, né? É só um momento que ela está vendo ali, que achando que não tem solução, mas a solução, de repente, está mais próxima dela que ela possa imaginar, né? Só procurar orientação de um profissional, né? Exatamente. E a solução, às vezes, né, ela passa por um outro caminho. Por exemplo, às vezes a gente realmente vai ter que aprender a lidar com algumas questões, né, que a gente estava com dificuldade de abrir mão, por exemplo, né? A gente vai ter que renovar a nossa identidade, mudarmos o nosso conceito de nós mesmos, mudarmos a nossa relação com o mundo. Então, essa solução, ela sempre será possível, mas a gente vai ter que negociar conosco mesmo, né? Abrir mão de algumas questões que antes eram tão importantes para nós, né? E tentar um novo estabelecimento do nosso ser na sociedade. Mas isso a gente consegue fazer, André, com o apoio, tanto profissional quanto o apoio social. Por isso é tão importante, né? Às vezes a pessoa ela realmente fica num estado aí tão isolado que ela realmente não consegue pensar essa solução e nem promover por ela mesma. Então, por isso que ela precisa comunicar esses sentimentos para alguém, dizer: olha, eu preciso de ajuda, eu cheguei em um momento em que eu realmente não consigo mais fazer o vislumbre de nada. Porque a partir do momento que ela fizer isso, que ela conseguir entrar em contato e aceitar que nós somos seres limitados, né, André? Sim. A gente nunca tem todas as ideias, a gente nunca tem todas as possibilidades. Então, por isso que a gente precisa dessa inter-relação, porque é nessa relação com o outro que ele vai me ajudar a preencher essas lacunas, que às vezes são lacunas muito grandes, que atingem toda a família, né?
lacunas, por exemplo, sociais, ou até mesmo de doenças que são transmitidas aí geneticamente, que essa família precisa fazer o enfrentamento, mas em conjunto, né, em comunhão aí. Por isso que a gente precisa, nesses momentos, ao invés de sentir vergonha, dizer, não, eu sou só um ser humano que está passando por um momento muito difícil e que tem o direito de pedir ajuda a outro, né? É. A gente compartilha as alegrias, porque também não tem que compartilhar as tristezas, né, doutora? Isso é humano, né? Faz parte, né? Acontece uma coisa boa, a gente quer contar para alguém que a gente ama, né? Quer correr, Uhum. dar notícia de qualquer coisa, situação boa que acontece com a gente. E quando acontece uma coisa que não é boa também, a gente tem que saber que a gente precisa compartilhar com aquelas pessoas que a gente ama também, né? Porque isso é o sentido da família, né? É o sentido da amizade, é o sentido do outro, né? De estar com o outro nas horas boas e nas horas também não muito boas, né? Sim, e a gente aí vai perceber, né, André, que às vezes um problema que eu achava ser privado meu, ou seja, eu que fui incompetente, eu que não tomei a decisão, ou eu que fui um usuário de alguma substância, então foi isso que me levou a isso. De repente, quando você compartilha com o outro essa dor, você percebe que o outro também, em algum âmbito, tem questões parecidas com a sua, que o outro É, também tem insegurança, que o outro também tem uma tristeza que ele não consegue compreender. Então, quando a gente se abre, a gente também dá a possibilidade do outro abrir, né? E aquilo é. que às vezes a gente considerava como sendo uma fragilidade ou um erro que foi cometido somente por mim, né, pela mim e pelo meu indivíduo, eu vou perceber que não, que talvez as outras pessoas também cometam essas falhas e que estão em um processo de evolução. Então a gente começa a ter uma maior tolerância conosco e com esse outro também. Doutora, como é que você pode orientar as pessoas em casa quando alguém chega nesta pessoa e fala assim, André Rezende, chego na Ana e falo, Ana, acho que está tudo perdido, eu tenho uma dor assim que eu não consigo mais lidar com essa dor, eu estou pensando em tirar minha vida. Como é que essa pessoa tem que lidar com essa pessoa que fala isso? Então, André, só antes de eu responder isso, eu vou falar uma coisa. Às vezes a pessoa não chega nesse momento aí de abrir Nesse tão momento. plenamente, né? Hum. Ela começa a jogar palavras mais, expressões mais soltas. Por exemplo, ela fala: essa vida não tem mais sentido, tá tudo de pernas para o ar. Não Você já aguento mais essa vida, né? isso, É, aham. é. Porque se ela chega nesse momento, é que, né, tão plenamente ela se abrir assim, aí a gente pode estabelecer com ela um relacionamento e dizer, olha, então vamos procurar uma ajuda, vamos procurar um profissional, porque olha o que você está me dizendo que a vida não tem mais importância, então talvez você esteja em um sofrimento muito elevado, a gente vai precisar de uma ajuda específica. E se uma pessoa chegou para você e falou exatamente isso que você disse, André, não deixe ela mais sozinha. Mas Primeiro sozinha. passo não deixe ela mais sozinha. Tente encaminhá-la o mais urgente possível para uma consulta psiquiátrica, psicológica, né? Se em todo caso você tiver assim com ela e ainda ficar em dúvida se ela pode fazer alguma coisa, leve-a até um pronto-socorro, peça ajuda de algum profissional de saúde, porque se a pessoa está falando isso, ela já está a um segundo de cometer. Então não há mais tempo a perder, né? É, converse com ela, fala, vamos tentar procurar uma ajuda, vamos agora no hospital, vamos ver o que a gente pode fazer. Sempre vão existir profissionais preparados para receber esse tipo de situação. Então, acolham aquela dor, né? Escutem, não deixe mais essa pessoa sozinha e faça esse encaminhamento. Agora também é muito importante a gente afinar a nossa escuta, né? Que era isso que eu estava falando no É, antes, para é, tentar já perceber se aquela pessoa já não está em um nível elevado, às vezes em uma conversa banal.
Então ela fala alguma coisa assim, por exemplo, ai, olha, André, se um dia eu morrer, tá, eu vou deixar uma carta. Você já começa a olhar, ué, mas por que que ela já está Por quê? pensando nisso, né? Começa a É, olhar as postagens, por exemplo, vai na rede social, começa a ver, porque a pessoa ela vai dando sinais, André, né? Porque é verdade, isso é fato, é verdade. É uhum, assim mesmo. ela vai pedindo esse socorro, porque isso é uma forma, às vezes É, eu não sei chegar para você e falar exatamente isso, André, eu quero tirar a minha vida, eu não aguento mais, mas eu vou é. dando mostras, eu posto uma coisa na rede social, eu falo uma coisa aqui na hora do jantar que as pessoas olham e falam, mas essa fala está um pouco desproporcional, né, ao que ela está dizendo aqui, então vamos olhar, e aí começa a conversar com essa pessoa e já vai tentando fazer também todo esse encaminhamento, né? Lembrando de evitar os julgamentos, de se colocar como ouvinte. Então, você fica com as suas impressões, mas você não precisa dizer para ela como ela deve resolver a vida, mas você deve perguntar para ela, por exemplo, quão difícil está para você passar por esse problema, que às vezes, André, é um problema para você. Vamos supor, alguém perdeu o emprego. Para você, você Sim. fala, não, mas isso aí daqui a pouco você consegue, porque talvez essa habilidade para você seja mais fácil. Mas a gente É. nunca sabe qual é a dimensão daquele sofrimento, se a gente não ouvir. Então a gente A dor pergunta, né? a dor é de cada um, né? E a dimensão é de Exatamente. cada um, né? É Uhum. verdade. Doutor, e se acontecer isso, a pessoa pode falar: ah, eu posso dormir com você esta noite aqui no seu quarto, para a gente bater. Não, que eu quero fazer companhia, mas para a gente bater um papo, para a gente, sabe, conversar bastante. Isso tudo também vai aliviando essa pessoa. Ah, vamos fazer junto uma meditação, vamos fazer Isso. trabalhar a respiração, né? Isso é legal, vai ser legal para você. E, aliás, eu também estou precisando. Você sempre compartilhar um pouco a dor do outro com você. Isso ajuda muito, não ajuda? Ajuda muito porque você vai criando essa proximidade. Porque às vezes o que, que acontece? Aquela pessoa ela acha que é essa ideia de que devemos ser sempre capacitados, bonitos, belos, ricos, né? Parece que tem uma ideia desse ser humano perfeito. É, Então, quando a gente vai falar de dor com alguém, né, a primeira coisa que às vezes as pessoas falam é: imagina, isso é bobagem, seja grato pelo que é, você tem. Se alguém falar isso, você já não, você vai falar mais o que para aquela pessoa, né, André? Você não tem você mais o desmonta que a pessoa, falar. é verdade. É, Então, nessas horas, ao invés da gente vir com essas expressões, não, vamos sair, vamos ver o dia. Não, a gente precisa realmente criar essa possibilidade da pessoa falar o que ela está sentindo. Então aí você fala exatamente isso que você trouxe. Olha, eu posso te fazer companhia? Você quer conversar, contar um pouco? Eu sei que às vezes a gente tem momentos difíceis mesmo, né? Eu também às vezes fico sem ter com quem falar. Será que a gente pode trocar um pouco aqui? É se colocar nessa posição onde o sofrimento pode entrar, que ele é permitido, né? No sentido assim, eu posso te ouvir, eu não preciso negar que você está sofrendo, eu também não preciso já te promover uma solução super rápida para você ficar alegre. É compartilhar esse momento, mostrar assim, sou tão humano quanto você, sinto dor tanto quanto você. Então, vamos conversar, vamos tentar entender. E dependendo desse grau que a pessoa esteja, você já vai tentando falar com ela, olha, quem sabe a gente não procura então uma ajuda especializada, até falar mesmo porque eu tenho medo de te falar alguma coisa e disso ser prejudicial para você, né? Então, acho que se a gente for procurando primeiro esse caminho, mas eu vou estar sempre aqui, você pode continuar conversando comigo, mostrar é, essa disponibilidade para a dor, né, André? Porque hoje é, parece até que é errado a gente falar que está triste, é né? verdade. Que sente medo, que sente angústia. Parece que tem uma ideia que a gente tem que estar sempre feliz e perfeito, né? E ser forte, não sei para quê, né, doutora? Ser forte Exatamente. por quê? Né? Onde está essa fortaleza? Ninguém tem essa fortaleza toda, né? E Uhum. nem tem que ter. Isso faz parte da evolução do ser humano, nos momentos mais fragilizados.
né? Sim, André, com certeza. A gente não deve ficar julgando moralmente os É, sentimentos, né? Ah, isso é é, bom, isso é certo, isso é ruim. São sentimentos e eles precisam ser expressos até para a gente poder fazer integrá-los, né? Porque nós somos é, seres complexos, a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Imagina é, o que é essa força, né? Então não é é. negar isso, é justamente possibilitar essa conversa, essa transparência aí, né? É verdade. Doutora, e a pessoa chega a esse ponto, são vários desequilíbrios que pode ter, de insatisfação acumulada de muitos anos, aquela pessoa, assim, nunca me encontrei afetivamente, nunca me encontrei profissionalmente, teus amigos, mas nunca esses amigos me preencheu totalmente, parece que falta alguma coisa. Isso pode ser no acumulativo de vários sentimentos que leva a Sim, pessoa a esse ponto. sim, André, a gente diz até que o suicídio ele é multifatorial, ou seja, a gente fala de influências diversas, né? Tanto geneticamente, às vezes tem na história da família, ambientalmente, ou seja, uma família que veio assim, que teve situações de violência, de afetos inseguros, ou seja, naquele lugar que era para transmitir uma calma, uma segurança, um ambiente positivo, foi uma loucura, né? Os vínculos de desconfiança, de não poder contar com ninguém. Então, isso é o fator ambiental, por exemplo, né? O fator social, que é toda essa cobrança da sociedade com relação ao que as pessoas devem ser, devem fazer. Então, existem diversas causas aí para uma pessoa chegar um dia a cometer um suicídio, né? A personalidade dela pode estar aí mais voltada para uma personalidade depressiva, até pelas experiências que ela tenha passado aí na vida. Então, por isso que a gente aconselha que quanto mais se puder fazer uma terapia, né? E desde pequeno, se a gente propicia essa, eu costumo dizer assim para as mães, para os pais, para os cuidadores que eu atendo, que a gente, quando a criança chega em uma terapia, um processo terapêutico, é uma possibilidade de educação sentimental, né? Porque É verdade. ela vai poder começar a entender os sentimentos, como eles funcionam, como ela funciona. Então, se a gente tem isso desde pequeno, acredito que lá na frente, quando um momento drástico que a vida vai nos oferecer, né? Não adianta a gente É, imaginar que vamos passar ilesos durante a vida, né? Os obstáculos serão colocados, mas aí vai depender de como eu vou reagir a esses obstáculos, que oportunidades eu tive para desenvolver vínculos positivos, para acreditar no ser humano, para acreditar que as relações podem ser prósperas, né? Tem pessoas com histórias muito trágicas desde o é, princípio da vida. Então, como é que a é, gente pode exigir dessa pessoa também, né, sem um acompanhamento terapêutico, que ela não desista da vida, né? É realmente muito é. difícil isso. Nossa, terapia é uma coisa que deveria fazer parte do pacote do ser humano, né, doutora? Desde sempre, né? Que as pessoas iam se sentir tão melhor, né? Tão mais preparadas para lidar com as emoções, entender o outro, né? As dores do outro, a sua própria dor, né? Então, é tão importante isso que as pessoas, é tanto assim, tem pessoas que nunca fez terapia, de repente, com 50 anos, resolve fazer terapia. E essas pessoas mudam tanto e elas ficam apaixonadas. Falam, nossa, é, onde eu estava, né? Que eu não descobri tudo isso, né? E é descobrir o amor, né? Fazer você, a terapia faz isso, né? Você tem uma outra visão da vida, do amor ao próximo, amar você mesmo, você ter descobertas, né? Dos seus sentimentos, né? Então a terapia é Sim. muito importante, né? Muito, André, porque ela justamente propõe para a gente a reflexão e a expansão de perspectivas.
Porque o que que acontece com a gente, né? Às vezes às vezes não, o nosso ego, que é essa estrutura, nossa, eu sou a Ana, psicóloga, né? Me formei, tenho É, família tal, isso é uma estrutura que a gente cria, né? E essa estrutura, ela tende a ser rígida. O que que significa isso? Ah, quando eu era criança, eu descobri que se eu sorrisse, todo mundo ia sorrir. Então eu passo a acreditar que eu tenho que ficar o tempo todo sorrindo, por exemplo. Então o que que vai acontecer? Eu vou ficar rígida nesse papel. Eu vou estar o tempo todo sorrindo, né? E aí, por mais que isso pareça ser super positivo, isso vai ser limitante. Por quê? Porque vai ter algum momento que eu vou precisar ser mais firme, que eu vou precisar ser mais assertiva, que eu vou precisar dar um limite, dizer, olha, isso não quero que você faça isso. Agora, se eu tiver muito rígida na minha personalidade, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu vou ficar preocupada. Ai, mas o que que eles vão achar? Porque eu sempre fiz assim, então eu tenho que continuar sendo assim. A terapia, ela justamente vai mostrando para você que você não precisa ser apenas uma coisa, que você pode usar dessa complexidade, né? Que a cada momento a vida vai te pedindo uma habilidade e que a cada momento você vai desenvolvendo uma maneira de enxergar a vida, né? Então a gente não precisa, se eu fui lá no passado muito triste, tive uma infância muito dolorosa, a gente não precisa carregar isso para sempre. A é gente verdade. pode ver a partir de outras perspectivas, mas para isso a gente precisa passar por um processo terapêutico, né? Na É maioria dos verdade. casos, para É. possibilitar essa mudança. Ela descobre que ela não está aqui só para ter obrigação, que ela também está aqui para ter prazer, né, doutor? E pode Sim. ter as duas coisas numa boa, né? E quando ela descobre isso, muda tudo, não muda? Sim, muda tudo. A vida fica com mais possibilidades. Ah, o som da doutora cortou, não precisa. Qualquer coisa eu peço para ela voltar. Tá me ouvindo, Seu som André? cortou. Deixa eu ver. Será Você que sai e volta novamente, mas agora não vai cair, não, gente. tá Tem me ouvindo? certeza. Não, É né? só o som dela, tá? Você pode sair, cortou Tá. seu som e volta novamente, tá? Só um minutinho aí. Que papo bacana, né? Doutora Ana Colette Calfun, maravilhosa, psicóloga, né? Abrir nossa mente é tão importante para a gente ser mais feliz e a felicidade não está tão longe da gente, não, está dentro de cada um. Vamos em busca dela, não abrir mão dela nunca. Cristiane, obrigado, Cris. Deixa eu ver se aqui a doutora Ana está aqui já. Pronto. Está voltando, doutora Ana? Aí Voltou. Ô, voltamos. doutor, agora está ótimo. Ô, doutora, quando a gente mesmo, quando você está sentindo assim, que às vezes o outro você não consegue passar para o outro, mas você está naquele momento que você está assim, muito confuso na vida, você não está bem, você está sentindo que você não está bem. E você vai jogando, vai deixando, né? Quando é que a gente deve procurar um auxílio de uma terapia ou de algum tratamento que vai ajudar a gente nesse momento que a gente não está bem com a gente mesmo, que a gente percebe isso? Então, o que a gente precisa sempre ficar atento, André, é a intensidade com a qual a gente está sendo absorvido por aquele problema e o quanto ele está limitando as nossas possibilidades de enxergar diferente. Então, por exemplo, se todos os dias, hoje eu acordar triste, por exemplo, tá tudo bem, né? Eu vou conversando comigo, vou tentando entender por que será que hoje eu fiquei triste, o que que essa tristeza vai me dizer. Agora, se hoje eu acordo triste, amanhã eu acordo triste, depois de amanhã eu acordo triste, e aí eu começo a deixar de fazer as coisas que eu gostava. Ah, então antes eu adorava ir para academia, e agora eu já digo, ah, eu acho que eu não vou mais na academia, não, tô achando todo mundo lá chato. Quando veio, eu digo assim, ah, e no meu trabalho, acho que tá todo mundo insuportável.
E essa angústia vai tomando conta. Então, o meu pensamento, ele já começa a ser definido apenas por uma emoção, por exemplo, né? Que seria essa tristeza aí e uma mágoa, uma revolta com as outras pessoas. Então, quando a gente começa a ficar muito intenso nas emoções e ter essa dificuldade de dizer, opa, será que tá todo mundo da academia chato mesmo? Ou será que eu estou com uma dificuldade de me relacionar? Eu estou mais fechada? O que, que pode estar acontecendo comigo? Se a gente se perceber muito repetitivo, né? Achando tudo muito chato, muito sem humor, a gente está provavelmente afetado pelas nossas emoções. Elas estão falando mais alto, né? Ou então, por exemplo, eu estou aqui muito racional, então eu quero que a vida seja certinha, que nada dê errado, que tudo aconteça ali naquela métrica. Quando sai dessa métrica, eu não consigo mais me virar, né? Eu falo, opa, não, eu preciso seguir esse rumo. São possibilidades limitantes. Sempre que a gente entrar nesse lugar rígido, a gente vai precisar pedir ajuda, porque alguma coisa está acontecendo, que a gente não está conseguindo ser mais flexível, lidar com mais tolerância. Provavelmente a gente vai ter que começar um processo terapêutico para entender o que que isso está causando, né? Por que que eu estou com esse humor tão afetado? Por que que o meu pensamento está tão obsessivo assim, desejando somente estar alegre ou estar bem no trabalho, tirar nota 10 na prova? São aspectos que vão mostrando para a gente desse enrijecimento emocional. Então, toda vez que acontecer isso, a gente precisa pedir ajuda para que a gente possa voltar a ter uma personalidade mais diversificada e com mais recursos para lidar com o nosso dia a dia, né? Doutor, quando você começa a perder o interesse pelas coisas, eu ia sempre na casa do meu amigo, não vou mais não, tá um saco lá. Eu ia na minha sogra, não quero mais saber da minha sogra. Eu ia pescar, que eu adorava pescar, estou achando chato. Quando você começa a perder o interesse pelas coisas, até o trabalho se mantém, porque você sabe que é só sobrevivência, mas se você pudesse, você não iria trabalhar. Isso também é muito sério, né, doutora? Quando você começa a perder o interesse. Sim, esse é um sintoma gravíssimo, né? E ele começa muito, geralmente, muito disfarçado, que é isso, né? Ah, não, hoje eu não vou porque eu tô com preguiça, tô cansado. De repente, você começa a perceber que isso está aumentando, né? E que cada vez mais você está ficando mais restrito e que as pessoas vão sendo mais difíceis para você no trato, né? Para você lidar com elas. Então, esse sintoma é gravíssimo, é a perda de interesse, a perda do prazer, né? Imagina uma pessoa que tinha um hobby como pescar, por exemplo, né? Que envolve tantas coisas positivas, a contemplação, o encontro com ele mesmo, a troca com a natureza. Não é natural que essa pessoa perca esse interesse sem que nada tenha acontecido, né? Então, nessas horas, a gente precisa começar a pedir ajuda, precisa ligar o alerta aí e dizer: olha, alguma coisa não está bem comigo. Então, eu preciso começar a compreender o que, que está acontecendo. Antes que isso, André, tome um vulto muito grande na nossa vida e a gente se afunde aí nessa emoção. Doutora, como a gente pode separar uma tristeza da depressão? Então, justamente pela intensidade com a qual ela se manifesta, né? Na tristeza é uma coisa que acontece com todos nós e que a gente não precisa também demonizar assim a tristeza, porque geralmente ela vem conversar com a gente, olha, não estou gostando muito do trabalho atual, será que eu preciso mudar alguma coisa? E se eu voltasse com aquele projeto meu de empreendedorismo, de uma loja, por exemplo? Aí a tristeza ela vem comunicando para a gente as sensações que nós estamos tendo e que não estamos assim tão disponíveis para uma certa rotina. Agora, a depressão, ela é como se fosse vestir mesmo um personagem, né? Ela é incapacitante. O que que isso significa? Ela tira de mim a possibilidade de vivenciar o meu dia a dia. Eu já acordo sem vontade de viver.
eu já acho que tudo vai dar errado. Eu vejo a vida sob uma lupa muito negativa. Então, na maioria das vezes, o que que vai acontecendo comigo? Eu vou perdendo a minha funcionalidade. Se antes eu era a primeira a chegar no trabalho, na empresa, eu começo a chegar 15 minutos depois, dali eu já chego meia hora, de repente eu já faltei 2, 3 dias. Então eu vou perdendo essa capacidade de estar presente no mundo, né? E isso vai acontecendo primeiro sorrateiramente e depois isso vai ficando muito expressivo. Então é aí que a gente precisa prestar atenção, né? A tristeza, ela vem, mas eu continuo as minhas atividades, eu lido com ela, não estou ali sorrindo, plena, maravilhosa, mas consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. A depressão não, a depressão ela já vai me paralisando, vai tirando de mim esse vício, esse brilho, né? Eu começo a olhar tudo com aquele mesmo olhar, ou seja, um olhar apático, onde eu não tenho mais vontade de fazer nada, de me autocuidar, então é uma coisa que começa a ficar cada vez menos frequente. Então as pessoas deixam até de tomar banho, de comer, ou começam a comer compulsivamente para tentar esconder isso, né? Começa a não dormir, começam esses sintomas a aparecerem na vida daquela pessoa de maneira muito intensa e frequente. E se encher de culpas também, né, doutora? Tudo é, né? A pessoa enche de culpas, né? É terrível isso, né? É muito triste, é verdade. Sim. Doutor, uma pessoa que ela sempre vê o defeito dos outros, ela não consegue ver os defeitos dela. E ela não convive bem com as pessoas, porque todo mundo ela procura o defeito. O que que seria esse tipo de transtorno? Olha, André, assim, isso são características que aparecem em diversos transtornos, né? Por exemplo, tem alguns transtornos em que a pessoa realmente acredita que ela é melhor do que as outras. Então, que tudo que ela faz é mais bonito, que só ela sabe, e ela vai precisar desfazer desse outro para se sentir amada até por ela mesma, né? Porque a partir do momento em que eu preciso desconstruir o outro, dizer que esse outro é muito ruim, é porque, na verdade, eu não estou confiando aí nas minhas potencialidades. Então, fica uma impressão, uma ideia de que só se eu sobressair muito no mundo, sem que esse mundo né, esteja com as outras pessoas, é que eu vou ganhar esse amor. Então, às vezes, isso pode estar condicionado a uma pessoa muito competitiva, que ela não se sentiu amada, que ela não teve vínculos seguros de apoio. Então, ela começa aí num processo mesmo de rejeitar esse outro, né? E aí ela vai se distanciando cada vez mais desse outro e passa a acreditar que é possível viver sozinha, né? Isso é muito triste. São pessoas que precisam de um acompanhamento terapêutico, em alguns casos, são coisas assim que realmente afetam o modo como ela vai lidar com ela e com os outros. Ela passa a ser destrutiva, né? Aquela pessoa muito nociva, que às vezes vai, É, né, e constrange as outras, chega para uma outra pessoa é, e fala como está feia, como você era mais bonita é, na infância, né? é. Inconsciente também, a pessoa pode querer destruir a outra pessoa, procurar alguma coisa para tentar destruir aquela pessoa, que também isso às vezes acontece em algum distúrbio, né, doutora? Que é terrível isso, né? Sim, sim, porque ela precisa, ela não acredita que ela pode seguir em parceria com esse outro, né? Geralmente foram pessoas muito machucadas, que até sofreram algum tipo de violência ou de abuso. Então, para ela, esse outro vai ser sempre ameaçador. Então, quando a gente está diante de uma ameaça, em alguns casos, o que que a gente faz? Destrói aquilo justamente para não ser ameaçado, né? É Então, verdade. essa pessoa precisaria de muito apoio, de muita compreensão, né? Em alguns É, casos aí, a família vai precisar, e os colegas, a rede de apoio dela, estar em tratamento também, até mesmo para saber como lidar com essa pessoa. Porque às vezes, verdade. dependendo do transtorno que ela tiver, isso causa marcas muito profundas.
Então, às vezes, quem vai precisar ter uma grande mudança vai ser o entorno dela, né? Para aprender a É, lidar com essa pessoa e não possibilitar que ela desenvolva e nem se sentir afetado por algum comentário dela, por exemplo, né? é verdade. É verdade, muito bem colocado. Doutor, é possível controlar a mente através com esses sentimentos tão negativos, com os sentimentos destrutivos, com os sentimentos de sofrimentos profundo, dá para a gente controlar a mente para dar uma aliviada e ter um outro caminho, uma outra visão nesse tipo de desequilíbrio? Então, André, eu não sei se a gente pode dizer em controle. Porque o que acontece com a palavra controle? Tudo que parece que a gente está tentando controlar pode ter uma repressão, né? Sim, é Então, verdade. se É, a gente reprimir, isso pode vir de repente com uma força muito grande, que é justamente isso. Por exemplo, se estiver vindo um pensamento negativo, né, na minha cabeça, ai, ninguém gosta de mim, então realmente eu preciso me matar. E aí eu falar, não, não vou pensar nisso. O que pode acontecer? Esse pensamento ele vai ser reprimido por mim naquele momento. Mas quando passarem alguns dias, isso que foi reprimido vai ganhar uma força muito grande. Então, vai ter é, um dia que eu vou chegar em algum ambiente e que eu posso ter um choro de repente. Eu falar, "Não", porque é aquela sensação de que ninguém gosta de mim, de que eu não sou amado. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com outra palavra, que seria expressar esses sentimentos em um ambiente seguro, por exemplo, né? Falar com alguma pessoa, nossa, estou me sentindo tão não amada, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha cabeça está começando a ficar confusa. Isso é um modo mais próspero da gente lidar, porque a gente está dando ouvidos para os nossos sentimentos. E aí a gente pode direcionar aqueles sentimentos, fazer essa integração, né? Agora, se eu tento controlar esses pensamentos, eu não possibilito justamente que eles se expressem, que aconteça esse diálogo. Então, o que eu aconselho, assim, oriento a fazer? Quando esses pensamentos estiverem dominando, vê se você tem uma pessoa ou se você tem esse apoio profissional, entre em contato com seu terapeuta, diz, olha, hoje eu estou absorto nesses pensamentos, eu não consigo trabalhar, eu fui na padaria, eu acho que o cara me tratou mal porque sou eu, se fosse com a outra lá, eu vi que ele tratou a outra que estava na fila bem e ele me tratou mal. A No gente, trabalho acontece muito isso, né, doutora? No trabalho, né? Esse conflito exatamente. profissional. Uhum. Então, a gente É, possibilitar esse diálogo e essa reflexão. Então, até é, eu indico que se você estiver muito nervoso, se você tiver um papel e uma caneta, né, começa a desenhar aquilo que você está sentindo, porque é uma forma de você deixar isso ir para um papel, para depois você tentar entender, né? E depois leva isso para o seu terapeuta, vai em busca desse auxílio, porque você precisa integrar esse sentimento na sua psique, não reprimi-lo. muito bem colocado. Parabéns, doutora. Você é o máximo. Eu acho que é bem isso mesmo. Que legal a forma que você coloca, que as pessoas entendem perfeitamente. Eu acho que o Setembro Amarelo tem que existir para sempre, para chamar a atenção das pessoas todo mundo deve cuidar da sua saúde mental, que as pessoas cuidam muito da parte do corpo, esquece da cabeça, que é o equilíbrio de tudo, né? Não tem jeito, né? Que é a partir dali desse equilíbrio que você pode somatizar várias doenças e também pode libertar de várias doenças, né? Então, a mente é poderosa, né? Para o lado positivo e negativo também depende muito do equilíbrio de cada um, né, doutora? Sim, com certeza. E a gente poder discutir isso, né? Que foi aqui um É. espaço cedido por você, André. Muito obrigado. Você sempre acolhedor, amoroso, com um olhar tão Ah, obrigado, sensível para doutor. as questões humanas, né? É sempre um prazer muito grande estar aqui, dividindo esse espaço com você, podendo criar, podendo entender cada vez mais, né? Sempre que a gente fala, vem alguma nova reflexão. Então, muito obrigada por esse espaço. Que as pessoas que ainda ficaram com alguma dúvida, né, que elas escrevam aí para gente, que a gente possa conversar depois com elas.
Como é que as pessoas te acham, doutora? Você está dando consulta online ainda, né? Porque isso, Sim, eu acho que vai ficar, né, doutora? Eu acho que sim, tomara que fica, né? Para sim. sempre. Eu acho É, que sim, porque tem pessoas que realmente tiveram uma aceitabilidade da consulta online, assim, né? Elas se sentem até mais à vontade. A própria questão do tempo também, né? De não ter que se deslocar. E hoje em dia, a gente, com essa ferramenta aí, a gente acaba atendendo é, em outros países. Então, realmente, eu acredito que veio para ficar, né? E que vai é. aumentar cada vez mais. Mas eu atendo presencialmente e online. E para me encontrar é o arroba Ana Colette Chalfun. Não tem o DRA, não, né? De doutora, né? Não, É não. Ana? Ana Não. Colette Chalfun. Ana Colette com dois L's, Chalfun. É Chaifum. M, né? Lfun. Chalfun. Isso, Chalfun. Ó, ela é psicóloga. Tem algum telefone que você possa deixar, doutora? Tem O sim. WhatsApp? Sim, é o 97168 1908. 11, né? São Paulo. Tá. Ó, o telefone da doutora Ana é 011, se for fora de São Paulo, 971681908. 011, quem for fora de São Paulo, 971681908. Gente, cuida da sua saúde mental, da sua família, que é o bem maior que nós temos, se chama vida e saúde. Doutor, você falando tudo, eu fui somando tudo que você foi falando, e eu acho que isso tudo resume numa coisa só. Amor cura tudo isso. Quando a gente descobre que através do amor, o amor de várias formas, né? Você ter um olhar melhor para o outro, um olhar melhor para si mesmo, né? Para todas as questões, e que você tem esse olhar de amor, tudo isso resolve, né, doutora? Sim, com certeza, André. Que linda essa fala sua, né? Porque realmente acho que o processo terapêutico é isso, é descobrir o amor por essa complexidade do humano, né? É não É, limitar, é justamente expandir, né? Aceitar todas as pessoas, aceitar que somos limitados mesmo, que temos coisas que podemos modificar, que temos coisas que não podemos modificar, e isso só a partir da perspectiva do amor, né? é. Ele vence tudo. Nossa, com amor você vence tudo. Se você quer vencer, libertar desses padrões negativos, libertar dos grandes monstros que a gente cria, cada vez a gente vai aumentando este monstro, né, doutora? Sim. Procura a doutora Ana Colette Calfun, tá? Nas redes sociais, ou você pode mandar o WhatsApp e marcar uma consulta com ela. 971681908. 971681908. Doutora, muito obrigado pela sua paciência. De sair e voltar, depende da internet, né, doutora? Mas nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, né? Nunca. Nunca, Eu que nunca. agradeço, André. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada por esse espaço, por essa conversa Conta comigo. linda. Um beijo para você e obrigada a todos também. Obrigado, doutora, por sua simpatia, por você estar aqui. Obrigado mesmo, muita gratidão. Que Deus te abençoe sempre. Um beijo para vocês, fica com Deus e amanhã a gente está de volta. Até amanhã, Beijo. gente. Tchau. Beijo. Tchau.